bastante também sobre política, mas especificamente de São Paulo. Tarcísio de Freitas lidera a pesquisa Instituto Paraná contra Alckmin e Haddad em São Paulo. Hoje, esse primeiro levantamento de 2026 mostrou diversos cenários para a disputa pelo governo de São Paulo. A pesquisa também traz dados sobre a corrida para as duas vagas do Estado no Senado e a avaliação dos governos federal e estadual. O levantamento ouviu cerca de 1.500 eleitores paulistas, com entrevistas realizadas entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Para analisar os números e trazer um pouquinho mais desses cenários políticos, a gente conversa agora com o diretor da nossa sucursal de São Paulo, Fábio Leite. Fábio, é sempre um prazer falar contigo. Muito bom dia. Bom dia, Nath. Um prazer estar de volta aqui no Acorda depois de um tempinho aí, né? Muito bom. Falar com você também. Sim. Bom, Fábio, é isso, né? Começou 2026, um ano eleitoral, e tudo que a gente fala aqui dos parlamentares, do Supremo Tribunal Federal, dentro de Brasília e, claro, do Palácio do Planalto, tem o pano de fundo das eleições de 2026. Todas as ações, todas as pautas que os parlamentares têm se interessado em acelerar até abril, pelo menos, que é essa janela, né, que todo mundo tem para trabalhar efetivamente nessas pautas para além das eleições, mas basicamente tudo tem o fim, eleições. E aí a Paraná Pesquisas divulgou os primeiros recortes sobre o governo de São Paulo, que é sempre bom, antes da gente ler os recortes, Fábio, lembrar que em 2022, por exemplo, a corrida eleitoral por São Paulo não trouxe o Fernando Haddad como vitorioso, mas a campanha é entendida como muito bem sucedida para o presidente Lula. Porque, claro, de São Paulo vem muitos eleitores, então é realmente um foco de bastante interesse de todo mundo que quer aí um grande cargo, né? Pois é, Nath. O São Paulo é o maior colégio eleitoral e ele, muito embora os analistas falam que Minas Gerais define as eleições, porque quem ganha em Minas ganha a eleição, né? Os resultados coincidem ali, mas por ser o maior colégio eleitoral, ele é, obviamente, o foco das estratégias das campanhas, né? A gente que cobre campanha aqui há muito tempo sabe como os candidatos se concentram aqui em São Paulo e como ter um bom palanque em São Paulo colabora, né? É muito importante para a corrida presidencial. O Instituto Paraná Pesquisa, a pesquisa de hoje, né, do Instituto Paraná Pesquisas, mostra ali uma consolidação do Tarcísio, depois do que a gente chamou aqui de dia do fico, né, porque quando o Tarcísio foi lá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, aí na Papudinha, e saiu, entre aspas, convencido de que o candidato a presidente do campo bolsonarista será o senador Flávio Bolsonaro, e não ele voltou, foi mais enfático ainda de que será candidato à reeleição, né? E a pesquisa traz uma consolidação do nome do governador Tarcísio, né, ganhando em todos os cenários, e chama atenção o percentual de voto do Tarcísio na pesquisa espontânea, né, ele já larga com 22%, então demonstra que de fato é um nome muito forte. E do campo da esquerda, né, do PT, do presidente Lula, ainda tem um impasse, né? Se no campo da direita bem está resolvido, né, a não ser que o Flávio Bolsonaro desista de última hora, isso não parece que vai acontecer, o Tarcísio de fato será o candidato à reeleição, tem uma força muito grande, então esse impasse da direita aqui em São Paulo parece estar sanado. No caso do campo da esquerda, esse impasse só amplia, porque uma vez que o governador Tarcísio será o candidato à reeleição, e é o que tudo indica, é preciso colocar um candidato competitivo, e de fato, Nath, a gente conversa com os pessoal aqui, né, os nossos repórteres, com os aliados do PT, né, todo o campo do PT, do PSOL, desse grupo, né, do PSB, todos eles entendem que é muito difícil derrotar o Tarcísio, mas é muito importante ter um candidato forte para garantir esse palanque pro Lula, né? E aí tem uma pressão por conta disso em cima do Haddad, do Fernando Haddad, que se você pegar os números da Paraná Pesquisa agora, mostra que é o segundo candidato desse campo mais competitivo, né? O Paraná traz lá o Tarcísio com 51 e o Haddad com 27. No caso da disputa com o Alckmin, o Tarcísio tem 48,5 e o Alckmin 29,9, né? Tem uma preferência dos petistas pelo Haddad
por ele ser da própria legenda, do próprio partido. Então, essa coisa de você ter que apertar o número 13 na legenda tem um peso muito grande na eleição das bancadas, seja para deputados federais ou deputados estaduais. O Haddad está resistente, ele não quer sair, né? Mas se for um pedido do presidente Lula, ele não tem escolha, e isso os próprios aliados dele admitem. Por que é importante isso? Porque em 2022, né, o Haddad também disputou com o Tarcísio, né, conseguiu ir para o segundo turno. Eu peguei até os dados aqui, né, foi 42 para o Tarcísio, 35 para o Haddad no primeiro turno, e no segundo turno foi 55-45. Essa campanha do Haddad foi super importante para o Lula derrotar o Bolsonaro no segundo turno, uma eleição que foi extremamente apertada. E agora eles entendem que é importante ter um candidato forte para tentar levar essa eleição, ou para levar essa eleição ao segundo turno e garantir um bom palanque para o Lula no segundo turno. Fábio, eu lembro também que lá em 2022, as pesquisas mostravam, antes do primeiro turno, que o Haddad estava na frente do Tarcísio, né? E as campanhas, principalmente a campanha do PT, vai para o segundo turno com aquele gostinho amargo e bastante assustador com o que as pesquisas não conseguiram prever, que foi o Tarcísio indo para o segundo turno junto com o Haddad, mas em primeiro lugar. Isso se confirmou depois na vitória realmente do Tarcísio. Mas o que também acho que foi uma surpresa ali é que realmente a campanha do Haddad, mesmo não sendo eleito governador de São Paulo, ajudou muito o presidente Lula a vencer o ex-presidente Jair Bolsonaro. E claro, isso chega forte também para 2026. O presidente Lula está com isso no horizonte. Outros pontos que acho que dá para a gente levantar daí, Fábio, também são justamente essas duas figuras, o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, que foi o governador mais longevo, né, do estado de São Paulo, por diversas situações ali, né, foi vice em vários momentos, depois chegou ao cargo passando de vice a governador, depois foi eleito governador, enfim. Tem diversos aí, foram décadas, né? 2 décadas de governo de São Paulo do Geraldo Alckmin, que tinha um bom caminho aí pelo interior de São Paulo. Conseguia ser eleito muito por causa do interior. Tem uma visão hoje de que isso não se retrata mais, afinal de contas ele está muito colado ao presidente Lula. Então é claro, a gente está falando do comecinho de 2026, e o Geraldo Alckmin vai começar a ser efetivamente testado para sair para a disputa do governo, e o presidente Lula conseguiu usar o Fernando Haddad para uma outra vaga, que é, por exemplo, a de Senado também, que são 2 vagas, né, que a gente vai votar. Então, acho que eu queria também te ouvir disso, assim, de como tem sido esse termômetro sobre o sucesso ou não do Alckmin agora nesse interior de São Paulo, que votou historicamente no PSDB, e que agora vê o Alckmin mais como uma pessoa ligada ao presidente Lula. Nath, o cenário atual ele é bem diferente de 2022, né? Em 2022, o Tarcísio era um outsider, né? Ele foi definido ali como candidato ao governo de São Paulo de última hora pelo Bolsonaro, ele tinha sido ministro da infraestrutura do Bolsonaro, e a gente tinha consolidado aqui 2 candidaturas mais robustas, né? A candidatura do Haddad, né, com esse campo da esquerda, e a candidatura do ex-governador Rodrigo Garcia, que tinha se mudado do União Brasil para o PSDB, né? Ele era o vice do ex-governador João Dória, estava com a caneta, teve até aquele impasse do Dória desistir depois de renunciar, mas enfim, ele era o governador em exercício, né? Estava exercendo o mandato naquela campanha. O PSDB ainda tinha uma máquina muito grande em São Paulo, hoje se esfacelou, né? Muitos migraram para o partido do Kassab, o PSD. Então o Rodrigo tinha uma campanha muito robusta e muita gente apostava que essa capilaridade do PSDB, com muitas prefeituras, ia projetar a campanha do Rodrigo Garcia. E o que aconteceu foi que o Tarcísio de Freitas, literalmente na garupa do Bolsonaro, e eu digo na garupa porque teve uma foto, né, um vídeo que foi muito simbólico daquela campanha, porque ele subiu na garupa do Bolsonaro logo depois de ter sido anunciado como candidato dele ao governo de São Paulo. E o Tarcísio é carioca, né, e fez toda a carreira política, digamos assim, administrativa, aí em Brasília. E ele foi alçado ali de última hora e ultrapassou todo mundo,
né? Então tinha toda aquela questão, o PT, o Haddad, um nome muito consolidado pelo recall, né? Já tinha sido prefeito de São Paulo, vinha de uma eleição presidencial em 2018 contra o próprio Bolsonaro, e o Tarcísio veio e ultrapassou. Agora o cenário é completamente diferente, porque é o Tarcísio quem tem a caneta, né? O Tarcísio conseguiu, apesar de ter menos habilidade política partidária ali, ele conseguiu se consolidar como uma liderança de São Paulo, né? A ponto de estar ali numa queda de braço ali nos bastidores com o clã Bolsonaro para disputar a presidência. Nesse caso, ele foi preterido pelo ex-presidente, mas ele está consolidado. E o Alckmin, que também tem um recall muito importante em São Paulo, como você disse, foi governador por muito tempo, 4 mandatos e tudo mais, mas o Alckmin é atual vice-presidente e não tem a caneta na mão. Se você fala com gente do entorno do Alckmin, as pessoas colocam ali como um dos motivos, obviamente, ele não quer abrir mão da vice-presidência, né? Ele pode vir a ser o presidente em algum momento, pode vir a ser o candidato a presidente no pós-Lula, né? Pensando caso o Lula seja reeleito, enfim. Mas o Alckmin dificilmente, ou não gostaria, ele não desejaria disputar o governo do estado de São Paulo sem a caneta na mão. Ele fez isso uma vez, né? Que eu lembro que foi uma disputa muito grande dentro do PSDB, quando o Serra era governador e saiu candidato à presidência, né, contra a Dilma, em 2010, e o Alckmin foi candidato a governador aqui em São Paulo, meio que a revelia do grupo tucano que comandava aqui, né? Mas, enfim, era o partido dele que estava com a caneta na mão, né? O grupo do Serra queria o Aloysio Nunes, e no fim acabaram optando pelo Alckmin, e o Alckmin ganhou e voltou, né? Depois ficou mais 2 mandatos como governador. Mas disputar uma eleição sem a caneta na mão e sem sem o poder, e com um candidato que hoje ocupa a cadeira, que também tem uma entrada muito forte no eleitor conservador, que é muito forte no interior de São Paulo, para o Alckmin isso é muito complicado, e ele vê como, e a Paraná Pesquisa mostra isso, é uma candidatura difícil de se eleger. Então ele se sacrificaria hoje, na fotografia de hoje, para perder uma eleição abrindo mão de uma vaga de vice-presidente da República. Vamos passar, então, mais cenários. Vamos repetir os 2 primeiros cenários, que são de Tarcísio, Haddad, e aqui, primeiro, que é onde o Tarcísio, inclusive, amplia a diferença, mas Haddad com 27% aí dos votos, Tarcísio com 51% dos votos. A gente nem vai mencionar os outros aqui, afinal de contas, tem pouquíssimos votos. A gente imagina que, como vem mostrando todos os cenários, inclusive para a eleição para presidente, é um Brasil bastante dividido. Isso se reflete em São Paulo, ainda bastante polarizado, então deve ficar a disputa ali entre o candidato do bolsonarismo e o candidato do lulismo. E a próxima que a gente tem, o cenário que a gente já mostrou bem rapidinho, é de Tarcísio com o Geraldo Alckmin, por isso mesmo que a gente está falando aqui, eu e o Fábio, sobre esses 2 embates que podem vir daí. Tem outros nomes também que têm sido estudados, mas antes o cenário 2 é esse, com o Tarcísio com 48% dos votos, ou seja, diminui um pouquinho, quando tem a outra figura, que é o Geraldo Alckmin, que cresce um pouquinho em relação ao Haddad, com 29%. Os outros candidatos seguem com uma representação ali muito pequena. Ô Fábio, e aí num quarto cenário tem a substituição do Tarcísio, caso ele saia pelo bolsonarismo a candidato à presidência, né? E aí tem o prefeito de São Paulo atual, Ricardo Nunes, também vencendo, mas aí levando o Márcio França, conseguindo levar o Ricardo Nunes para um segundo turno, que é desses cenários que é isso. A gente imagina que não aconteça, mas na política brasileira tudo pode acontecer. É por isso mesmo que as pesquisas, muitas vezes a gente olha e fala, gente, mas que viagem. Pode ser que aconteça, né? Isso tem sido ventilado de diversas opções. Ô Fábio, além desse cenário, que você pode comentar bem rapidinho sobre opções ao governo de São Paulo para o lado aí do bolsonarismo, acho que também é importante da gente falar que tem um outro nome que não aparece na Paraná Pesquisas e que muito provavelmente vai começar a aparecer nos próximos meses, do lado lulista, que é Simone Tebet. E aí tem um elemento bastante interessante, que é muito difícil da gente imaginar o presidente Lula largando vagas tão importantes assim para outros partidos, né? E não tendo uma figura do PT, mas a gente sabe que com o andamento da política no Brasil, em algum momento talvez o PT tenha que tirar
ou trocar essa cabeça de chapa por alguém que não seja do PT, né? O Paraná Pesquisa ouviu, né, qual seria o nome preferido para disputar o governo de São Paulo na ausência do Tarcísio, e o nome do prefeito Ricardo Nunes já despontou aí na pesquisa como nome preferido, e ele demonstra ser um nome vivo, obviamente na ausência do Tarcísio, disputando com o campo lulista. O Ricardo Nunes é do MDB, que é do partido da Simone Tebet, porém integram alas distintas dentro do MDB. O nome da Simone tem sido ventilado, isso está crescendo, como uma aposta do campo lulista por uma das cadeiras do Senado, né? Esse ano a gente vai eleger 2 cadeiras, cada estado. A Simone é do Mato Grosso do Sul, ela não é de São Paulo, mas ela pode, a gente já teve isso antes. Tarcísio é um exemplo, né, de quem muda o domicílio eleitoral para concorrer em outro estado. O campo lulista enxerga a Simone como um grande ativo, porque ela, na campanha de 2022, ela foi candidata a presidente, né? Ela tem um recall importante. No segundo turno, ela ficou ao lado de Lula contra Bolsonaro, né? É ministra do Planejamento, tem demonstrado uma fidelidade e é o nome mais conservador. Tem uma ala muito expressiva dentro do PT, dentro do governo, diria, né? Não do PT, mas que defende nomes mais centristas, digamos assim, desse campo da esquerda, para o Senado, né? É uma campanha muito, né? A gente vai eleger 2 de 3, né? Então 2/3 do Senado serão renovados. Todos nós sabemos, né? A gente tem observado isso, que o bolsonarismo está investindo muito nessas campanhas ao Senado, então tem um receio de perder, de não conquistar nenhuma cadeira aqui em São Paulo, lançando candidatos mais ligados, né? Conectados ali com as causas da esquerda, porque, como eu comentei já, o eleitorado, principalmente no interior do estado, é bastante conservador. Não à toa, o PT nunca conseguiu vencer aqui em São Paulo e tem dificuldade de eleger, inclusive, senadores da República. Só para finalizar, Nath, pegando um gancho ali, porque a gente está falando do Nunes, eu vejo aqui como a única ameaça ali ao Tarcísio de Freitas, um cenário parecido com a eleição municipal que a gente teve em 2024. Ali, o Ricardo Nunes tinha a caneta na mão, né? E tinha várias alianças e tudo mais, e ele foi ameaçado pela entrada de um candidato, que na ocasião foi o Pablo Marçal, que é um outsider e tal, mas com um discurso muito mais à direita, um discurso mais bolsonarista. As pessoas devem se lembrar, né? O Bolsonaro até titubeou, muito embora tenha indicado o Coronel Melo Araújo como vice do Nunes, não mergulhou de cabeça na campanha do Nunes, e o Marçal, de fato, ameaçou a reeleição do Ricardo Nunes. Essa campanha agora ao governo, para o Tarcísio, ela está muito confortável. Ela só deixaria de ser desconfortável se surgir um candidato à la Pablo Marçal, mais à direita, que consiga capturar votos do bolsonarismo, né? Porque a gente sabe que tem uma ala do bolsonarismo que está muito incomodada com o Tarcísio, porque ele não defende algumas bandeiras, enfim. Então, esse é o único cenário que eu vejo que ameaça a reeleição do governador neste momento. Perfeito. Fábio, ainda tem o cenário de segundo turno? Vamos passar para a gente conseguir falar também sobre como os candidatos, pré-candidatos ainda, estudados aí pela pesquisa, vão se sair num segundo turno entre, por exemplo, Geraldo Alckmin e Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas com 56% dos votos e Geraldo Alckmin com 35,1%, quase 35% aí dos votos. Tem uma sequência, né? A pesquisa, o recorte começa em 2025, com uma situação bastante parecida com a de agora, de fevereiro de 2025. Tiveram algumas mudanças ali em outubro de 2025, o Tarcísio diminui um pouquinho, indo para 53%. Na verdade, dá para a gente destacar de dezembro de 2025, como fecha o ano. 52% do Tarcísio e o Geraldo Alckmin com quase 39%, e aí depois volta a abrir aí essa boca no final do Tarcísio com uma vantagem maior em relação ao Geraldo Alckmin. E no cenário de Tarcísio com Haddad, a gente também tem esse cenário de segundo turno. Vou pedir para o pessoal trazer para a gente aqui a produção. Aqui é Geraldo Alckmin com Ricardo Nunes, né? Que daí seria Ricardo Nunes com 45% e o Geraldo Alckmin com 40%.
E a gente tem ainda outro cenário. Tem o cenário do Fernando Haddad com o Tarcísio de Freitas. Aqui a gente tem Tarcísio e aqui, ó, nesse primeiro gráfico do lado esquerdo, a gente tem com 58%, né, quase 59% Tarcísio versus Haddad perdendo com 32,4% dos votos. Aí naquele outro cenário com o Fernando Haddad, com o Ricardo Nunes sai eleito também, mas com uma distância menor do Haddad, que fica em segundo com 35% dos votos. Esse terceiro cenário a gente nem vai comentar. E aí tem aqueles outros cenários com o Geraldo Alckmin. É isso, da mesma forma, Tarcísio ou Ricardo Nunes vencem Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, o Fábio. Essa mostra o amplo favoritismo do governador Tarcísio, consolidando como uma liderança da direita aqui em São Paulo. Um cenário que mostra que quem disputar com ele no grupo da esquerda, seja o Haddad, seja o Alckmin ou um outro nome que o PT apresentar no jargão político, vai para o sacrifício ali, porque é uma disputa muito complicada. O governador, a Paraná Pesquisas mostra, ele está com um bom índice de aprovação, né? E tem conseguido fazer algumas entregas ali importantes, que são vitrines eleitorais. Eu vou citar uma delas porque quem mora aqui em São Paulo sabe há quanto tempo o pessoal está esperando a finalização do Rodoanel, né, que é uma obra que começou em 98, no governo do Mário Covas, né, de quem o Alckmin era vice. Eu brinco aqui na redação, tem alguns repórteres aqui que não eram nascidos quando a obra começou. A gente está em 2026 finalizando. Esse último trecho, que é o trecho norte, ficou parado. Tarcísio conseguiu entregar agora uma parte, vai entregar outra até o final do ano. Tem umas linhas de metrô, várias obras que ficaram paradas desde o último governo Alckmin, durante o governo Dória e Rodrigo Garcia, que o Tarcísio agora está conseguindo entregar. Isso é um capital político importante para ele e deixa ele ainda mais favorito nessa disputa. Fábio, para a gente encerrar, então, você comentou da alta aprovação do governador, esses índices